Olá a todos, meu nome é Luciane Rodrigues, eu sou psicóloga e antes da gente estar falando sobre o tema de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no meu canal, comente, compartilhe, né? Até para que a gente saiba do que as pessoas estão mais interessadas, né? Quais os temas elas estão buscando mais. E aí a gente também vai estar trazendo aqui, né? Para a gente estar comentando com vocês. O que eu me propus a estar falando hoje para vocês é sobre a sobrecarga emocional durante a pandemia, né, os seus sintomas e os seus enfrentamentos. Eu tenho percebido, né, assim, muitos pacientes meus têm me buscado e falado, né, das suas preocupações, do que eles estão sentindo, né, fisicamente mesmo. E aí a gente vai estar falando um pouquinho para que a gente entenda, né? É claro, assim, a gente já está aí, se a gente for pensar, já estamos aí há quase um ano, né? Vivendo esse período aí de pandemia, vivendo esse isolamento social, né, tendo uma vida bem atípica, momentos bem atípicos, e o que isso está trazendo, né, para a gente, para o nosso emocional, para o nosso corpo, né, o que está acontecendo? Bem, eu fiz algumas anotações aqui, né, para a gente não se perder muito, e a gente vai estar discorrendo, né, sobre o assunto. Bem, a gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, que é um momento assim de muitas incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né, como tudo vai ficar, né, o que virá depois. E aí, nesses momentos de incerteza, é muito comum que as nossas emoções, elas tomem proporções muito maiores do que no habitual, né? O que acontece? Às vezes a gente se sente apático, né? Eu tenho certeza que assim, você já passou por esse momento, né, de total apatia, de ficar ali, sabe? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que eu faço? Né? E aquele turbilhão de emoções, né? O que eu tô sentindo exatamente? Ou em outros momentos é como se a gente estivesse beirando um colapso, né? Eu vou ter uma crise, eu vou enlouquecer, né? Eu vou ter ali um colapso mental. Então a gente fica muito ali oscilando, né? E tudo isso a gente tem esse medo ali do futuro, né? O que vai acontecer com a gente? E isso vai trazendo para o nosso corpo uma sensação de exaustão. Eu tenho certeza que assim, você também já passou ou está passando ou tem sentido, né, um pouco assim essa sensação de esgotamento, de exaustão, né, tanto física quanto mental. E a sobrecarga emocional durante esse período de pandemia, ela é uma realidade psicológica que começa a ser vivida por muitas pessoas, né? Eu tenho ouvido, né, como eu falei, eu tenho ouvido constantemente as pessoas falando sobre essa sobrecarga emocional. Então vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Assim, quais os sintomas da sobrecarga emocional? Que eu já falei, né? A gente reage às vezes de forma muito desproporcional a situações comuns, né? De repente, você saiu, você tá chegando em casa e você revirou ali na sua bolsa e não achou a chave. Coisa que antes você, de repente, só pararia e mexeria ali mais um tempo, de repente aquilo começa a te dar uma angústia, né? A emoção ali, ela toma uma proporção, assim, extremamente maior do que o normal, vamos dizer assim, né? Coisas muito comuns, né? Eu tô dando o exemplo da chave, eu esqueci onde eu coloquei isso, ou eu esqueci onde eu anotei aquilo, ou eu esqueci onde eu coloquei o meu remédio, e aí a coisa, ela fica, bum, gigantesca na nossa cabeça, né? Então, assim, essas situações, né, essas emoções desproporcionais, elas são comuns nessa sobrecarga emocional. Dificuldade de se concentrar e executar tarefas simples, né? Coisas que antes nós fazíamos ali muito normalmente. Hoje eu quero fazer determinada comida.
E aí, de repente, ali, né, parece que vai te dando uma angústia, assim, ai meu Deus, o que que eu faço primeiro? O que que eu faço depois? Por onde eu começo, né? Ou então, eu gosto muito de ler, né? Eu sempre lia muitos livros e agora eu não estou conseguindo me concentrar, né? Eu estou tendo essa dificuldade ali de concentração. Eu quero estudar, né? Eu tenho ali alguns pacientes que vão fazer o Enem agora e que já estão assim naquela ansiedade, né? Eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo estudar, eu não consigo ler, parece que eu não estou absorvendo nada, né? Isso são sintomas dessa sobrecarga emocional. O que eu fazia antes, né, facilmente, agora eu tenho muito mais dificuldade. Às vezes dificuldade de manter uma conversa normal com a família e com amigos, né? Coisas que eu gostava antes ali de estar reunido, de conversar, de rir, de brincar, de ouvir. Agora a sensação que eu tenho é como se as pessoas elas estivessem em outra sintonia, né? Como se ninguém tá me entendendo, ninguém tá entendendo o que eu falo, ninguém tá me compreendendo, e aí eu começo a ter aquela sensação de que eu sou incompreendida, né? Parece que eu tô sentindo tudo isso e ninguém mais tá sentindo a mesma coisa, né? Como se as pessoas elas estivessem realmente em outra frequência. As nossas emoções também, elas começam a ficar muito à flor da pele, né? Coisas que antes eram normais, agora a emoção vem ali, né? Se antes de repente eu conseguia ver um filme e rir do filme ou até chorar, mas vamos dizer assim, mais dentro da normalidade, agora parece que a minha emoção tá ali, tá aflorada, né? A coisa é imensamente maior, né? Sensações também de compulsão, também eu tenho ouvido muito falar, né? Assim, os pacientes também têm falado assim, antes eu não tinha, sei lá, compulsão por compras e agora eu tenho tido vontade de comprar ali compulsivamente, né? Sem freios. Eu não comia tanto, né? A minha refeição sempre foi mais regulada, algo ali mais normal, e agora eu quero ficar comendo o tempo todo, né? Então, assim, também são coisas que têm acontecido. E o cansaço físico. Às vezes, a gente tem um cansaço físico ali tão grande, né? Mesmo tendo dormido bem à noite. Poxa, mas por que eu tô me sentindo tão cansada? Eu tenho conseguido dormir, né? Tô até dormindo razoavelmente bem, mas eu já acordo com aquela sensação de cansaço. E isso, às vezes, leva até aquele pensamento de, meu Deus, será que eu peguei o Covid? Né? Será que eu tô doente? Porque eu tô sentindo o meu corpo doendo, né? Eu tô me sentindo tão cansada, eu não tô conseguindo levantar da cama, eu não tô conseguindo fazer as minhas tarefas direito. Será que eu me contaminei, né, com o Covid-19? Então, essa sensação desse cansaço físico também faz parte, né, desse esgotamento emocional. Então, como a gente pode administrar um pouquinho, né, tudo isso, né, toda essa sobrecarga emocional dentro do contexto que a gente está vivendo? Bom, vamos falar alguns tópicos aí, né? A aceitação de cada emoção vivida. Às vezes a gente não aceita, né? Eu tô me sentindo muito irritada, mas não pode, não tem nada demais acontecendo comigo, a minha família tá bem, e por que eu tô assim, tão irritada, tão nervosa? Para um pouquinho, sabe? Pensa que a gente tá vivendo, né, como todo mundo fala, um momento atípico. E às vezes sim, você pode estar mais estressada, mais nervosa, né? Aceite um pouco as suas emoções, né? É claro que eu não tô falando assim, beleza, então vamos aceitar e vamos viver assim. Não é isso, né? Mas às vezes a gente precisa aceitar um pouco ali, né? O que o nosso corpo tá falando, né? O que as nossas emoções estão querendo dizer pra gente, né? É parar um pouquinho e se perguntar, sabe? Por que eu tô sentindo isso? Isso tem um fundamento verdadeiro?
ou não? Então converse um pouquinho com você mesma, busque esse tempo para você também entender o que está acontecendo aqui, né, que está refletindo no seu corpo. Então a gente precisa desse momento. Torne-se consciente das coisas, né? É exatamente isso que eu tô falando. A gente precisa parar e se perguntar, né? O que eu tô sentindo? Ele tem um fundamento, né? Eu vi a notícia X que tá falando sobre isso. Eu tô morrendo de medo agora porque eu ouvi essa notícia. Mas espera aí, vamos buscar. Essa notícia tem fundamento? Isso realmente pode acontecer comigo ou não? Vamos buscar um pouquinho o fundamento das coisas, né? Se pode realmente acontecer, vamos buscar, tem uma base científica, isso já aconteceu na história, né? Alguém já se transmutou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso já aconteceu, existe essa base científica. Então, assim, não é só a gente ficar ouvindo as coisas e aceitando tudo, né? Porque as emoções, elas virão, porque a gente tem medos, né? A gente tem receios por nós, pela nossa família. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento. Momentos de desconexão, espaços de calma. A gente precisa disso, a gente precisa buscar esses momentos, né? A gente às vezes tá sendo aí constantemente muito bombardeado de notícias, né? E é um falando isso, outro falando aquilo. Então, peraí, eu preciso de um momento para me desconectar, para estar sozinha comigo, né? Para fazer algo que eu goste de fazer, né? Eu sempre que faço os meus atendimentos, né? A dica que eu dou para as pessoas é: se desconecta um pouquinho, busca uma coisa que você goste, né? Se a gente puder, de repente, vamos dizer assim, aproveitar esse tempo, né, que a gente tá em casa, né, tá aí fazendo um período de isolamento, vamos descobrir algo novo, né? De repente, poxa, tem um curso tal que eu quis fazer a minha vida toda e nunca tive tempo para isso. Será que a gente não pode fazer agora, né? Luciane, mas eu não gosto de fazer cursos online. Sei, você nunca fez. Talvez você deva experimentar, né? Talvez seja algo novo que você vai descobrir até que você gosta, né? Então, assim, vamos se desconectar um pouquinho de todas as informações que estão vindo e vamos buscar algo pra gente, né? Eu vou ler um livro que eu sempre quis ler e não tive tempo, ou eu vou assistir aquela série que minha amiga falou que é muito boa, então agora eu vou tentar acompanhar. Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer para se desconectar um pouquinho, né? A gente precisa, às vezes, regular essa exposição às informações, né? A gente fica muito exposto. E eu confesso a vocês que eu tenho ouvido cada coisa que eu falo assim, meu Jesus, de onde as pessoas tiraram isso, né? Mas assim, as pessoas acreditam, né? Elas vão ouvindo, elas acreditam nas coisas, então às vezes a gente precisa se desconectar, né? Regular um pouquinho essa exposição. Dê momentos a si mesmo, momentos de calma, né? As pessoas que me conhecem sabem que, assim, eu amo praia, né? E assim, mas a gente não pode, né? Tem que evitar aglomerações, mas existem ainda alguns lugares ali que estão um pouquinho mais desertos e tal. De repente, acordar bem cedo e fazer uma caminhada. Então, assim, são coisas que valem a pena, que trazem pra gente um pouco de calma, né? Que trazem pra gente um pouquinho esse momento. Conversar também com pessoas que têm capacidade de ouvir. Às vezes, o que a gente precisa é só falar. Só isso, né? Às vezes a gente não está procurando conselho de ninguém, a gente não está procurando ouvir a experiência do outro, a gente só quer falar, a gente só quer desabafar. Então, se você tem um amigo, né, um parente, uma pessoa que você sabe que é um bom ouvinte, talvez nesse momento seja a hora de você procurar essa pessoa, né? E olha, fulano, eu tô precisando falar um pouquinho, você pode me escutar um pouco? E aí a gente fala, né? E quando a gente fala, a gente também se ouve, né? E muitas vezes quando a gente fala alguma coisa, a gente pensa assim,
nossa, eu tava pensando isso, gente, mas que loucura tá pensando isso. Isso nem faz sentido. E aí a gente já muda, né? Aquele pensamento, aquilo já sai de dentro da gente. Então, ter essas pessoas, né, que possam nos ouvir é muito válido. Outra dica também, trabalhe. Se você está trabalhando em casa, trabalhe só nos horários que você estaria trabalhando se você estivesse na sua empresa, né? Porque às vezes a gente corre esse risco de, eu tô em casa mesmo, então eu vou começar às 7 horas da manhã e vou até às 10 da noite. Não, não faça isso. Você tem que ter o seu tempo, né? Nesses momentos é importante a gente regular um pouco esse tempo, né? Então trabalhe nos horários que você trabalharia se você tivesse na sua empresa, né, saindo de casa e indo para lá. Então não corra esse risco de se sobrecarregar de trabalho, né? Tente regular seus horários, horário para acordar, horário para dormir, porque senão o seu sono também vai começar a ficar desregulado. E aí, assim, uma pessoa com o sono desregulado, ela também tende a ter mais problemas. Então, são algumas dicas, né, que eu queria estar passando para vocês hoje. Não tenham medo, as coisas elas vão passar, né? A natureza desde sempre ela tende a se reorganizar, né? As coisas voltarem a funcionar, a sua normalidade, né? O seu equilíbrio. Então a gente acredita que tudo voltará, né, ao normal e vamos tentar o máximo possível se distrair. Né, se distrair, é claro que com todas as precauções, todos os cuidados, né, que a gente tem sim que continuar tendo, mas buscando, apesar do isolamento, a gente não tem que se desconectar totalmente das pessoas, né, porque nós somos seres sociáveis, né, a gente gosta desse contato, para nós é muito difícil estar distante, não poder abraçar, não poder beijar, né, porque nós gostamos disso, mas nem que seja esse contato aqui virtual, a gente pode ter com as pessoas. Então, fiquem bem, né? O que eu desejo para todas vocês. Fiquem bem, gratidão e até o próximo vídeo.